internauta do portal Folha da Região. Mais uma vez estamos aqui com o Folha Esportes, passando uma triagem nessa rodada esportiva do final de semana. Fernando Lemos está aqui ao meu lado novamente e vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Fernandão, começar a falar do Palmeiras. O time não engrena, não ganha nada. Ontem o Filipão surpreendeu a todos com um time retrancado desnecessariamente. Qual que foi a sua avaliação deste quinto e sexto jogo do Filipão e nenhuma vitória? Realmente, um abraço a você, internauta. Essa impressão que houve em relação ao jogo do Palmeiras é uma impressão correta. A gente viu um time tímido, sem grandes ousadias no que diz respeito ao seu ataque, a ligação do seu meio de campo e ataque. Alguns jogadores aparentando até uma certa displicência em alguns lances. E uma grande desatenção, aquele lance no final do jogo, bola parada. Tá certo que o Goiás fez um sem número de cruzamentos lá, uma hora poderia a defesa ser vazada, mas lance de desatenção, gol contra, falta de posicionamento, isso aí precisa ser corrigido logo. E aliás, posicionamento é incumbência do treinador. Já começa aqueles questionamentos, né, Cláudio? Poxa, será que, não que o Filipão não tenha sido uma boa aposta, mas será que a aposta nele, o Palmeiras não jogou muito mais fichas do que deveria? Será que é um treinador realmente atualizado, que se reciclou? Será que seria possível um treinador se reciclar no Uzbequistão, que é onde ele estava? Será que ele está atualizado, antenado? É que a questão é a seguinte, né? O Filipão nos últimos tempos vem colecionando alguns fracassos, né? A passagem dele lá no Bunoticor, né? Nome assim, mais ou menos, foi assim, ele fez o que, assim, mais que obrigação, né? Um técnico conceituado. Foi para ganhar dinheiro. Foi para ganhar dinheiro e também foi pelo nome. Mas no Chelsea não teve o mesmo sucesso, não conquistou nenhum título por Portugal, apesar de ter avançado as semis na Copa de 2006, voltou para o Brasil após 10 anos, né? Não que nós estamos aqui contestando o Filipão. Não, eu acho que é o caso, veja bem, você falou em contestação, o Filipão ele tem um histórico incontestável em termos de título dentro do cenário do futebol brasileiro. É um cara que tem muito valor também no comando, eu tenho certeza que o time do Palmeiras está fechado em torno dele. Eu me refiro mais especificamente ao aspecto técnico mesmo. O futebol está muito dinâmico atualmente. O cara fica 1 ano e meio, 2 anos fora do mercado da bola ali em nível mundial, num nível de maior proximidade com os grandes centros, ele perde um pouco o ritmo, né? Você falou da questão do time estar fechado com ele. O Palmeiras é irreprovável essa atitude do Filipão de não deixar os jogadores falarem, mas no calor da coisa. Não, tem que ter liberdade, nós temos que atender os colegas da imprensa e tudo mais. Então, assim, você não acha que o Filipão está adotando um método muito dele, esquecendo dos valores individuais do grupo? Eu acho que, veja bem, é claro que a gente, como militante da imprensa, torce o nariz para esse tipo de atitude de comissão técnica, né, de vetar que os jogadores falem aos jornalistas, enfim, essa tal da lei da mordaça aí. Mas eu acho que não é isso que está pegando no Palmeiras. Eu acho que o que está pegando no Palmeiras é posicionamento, é tática, é o jeito como o treinador dispõe as peças em campo. Eu sou um cara que penso muito nessa coisa do aspecto tático. Você vê, ontem o time perdeu a oportunidade de sair do Serra Dourada com 3 pontos por uma falha de posicionamento. E as alterações também, as alterações foram horríveis. Então, muito mais do que essa coisa de falar ou não falar com a imprensa, eu acho que o que está faltando é familiaridade do Luiz Felipe Scolari no que diz respeito ao atual futebol brasileiro, as circunstâncias que envolvem esse campeonato brasileiro. Sim, certo. E agora mudando de campo, falando do Corinthians, que venceu o Flamengo, um jogo apertado, né, um jogo onde a arbitragem também foi um pouquinho polêmica. O Corinthians está vivendo bem sem o Mano, né, Fernando? Você faça uma comparação entre o Corinthians e o Palmeiras. O Adilson Batista tem aí 2 semanas e pouco de trabalho. O Filipão já tem bem mais, né? Faz um mês. A impressão que se dá é de que, independente do envolvimento, do comprometimento dos jogadores com o treinador, a impressão é que o Adilson já conseguiu impor mais o seu estilo, tecnicamente falando, do que o Luiz Felipe Scolari no Palmeiras. Não é uma questão também que o Palmeiras falta muito da liga, né? Você vê que é um time desencontrado no começo do ano. O Corinthians já vem com essa... Sem dúvida. Isso aí. Então isso aí afeta de uma forma ou outra. Aí, o Adilson pegou o trem andando. Aí veja bem, cabe a inteligência do treinador de não chegar querendo revolucionar. De repente,
o Adilson pegou, olha, o time é do Mano, faz 3 anos que está com o Mano. Não é o caso do Felipão no Palmeiras. Já vinha de uma sucessiva troca de treinadores. Mas, de repente, pegar um pouquinho ali do que um implantou, do que o outro implantou, ouvir os seus líderes, o capitão, os jogadores, fazer uma mescla ali, uma miscelânea e impor um estilo de jogo inicialmente meio que seja referente ao que foi feito anteriormente. Talvez o fato de querer revolucionar tudo seja o problema. É um tempo grande. Mas a verdade, o Flamengo também não está jogando nada. Né? O Flamengo foi muito abalado com a questão. Que nem o Zico falou, uma coisa que eu concordo plenamente. O Flamengo se empolgou demais com o título de 2009 e tentou fazer muito mais do que podia e conseguia. O resultado é um futebol desorganizado. O Flamengo virou mais página policial do que esportivo, ultimamente. Não tem dúvida. E a questão, o buraco lá no Flamengo é muito mais embaixo, né? Ele ganhou esse título do Campeonato Nacional do ano passado, aí pode-se dizer por um aborto da natureza, como se ninguém queria ser campeão. E a coisa lá, estruturalmente falando, é muito complicada, tem salário atrasado, tem problemas organizacionais, de logística, de local de treinamento, enfim, a situação lá vai dar muito trabalho possível. Como assim, um título do futebol, ele sempre vem aquele fogo amigo, né? Ele sempre abafa as coisas, mas depois que passa a ressaca, filho, aí descancara de vez as feridas. Fernandão, falando agora também do São Paulo, o Atlético Paranaense, o São Paulo não vence na Arena da Baixada de forma alguma, mas ontem mostrou um time que tentou, né? Mostrou-se até menos abalado do que imaginaria. Eu vi alguns trechos desse jogo, eu achei que realmente você tem razão, mostrou-se menos abalado do que a gente imaginava que ele se mostrasse. Agora, eu estou vendo aí o pessoal da direção do São Paulo falar que não tem pressa para definir tem que ter, né? o treinador. Tem que ter. A alteração, a medida que poderia se implantar no São Paulo, no caso se aplicar no São Paulo, seria a manutenção do Milton Cruz como treinador interino. Aliás, ele é o eterno interino do São Paulo. Mas ele também não quer, ele faz uma questão eu acho que bastidor. Não, veja bem, Cláudio, ele é funcionário de São Paulo antigo, que a diretoria determinar, ele vai acatar. Né? O problema é o seguinte, eu acho que é mais um nome que pode ser queimado. De repente, se ficar mantendo, chega um dia em que nem a condição de interino ele vai poder ocupar mais. Então eu acho que o São Paulo deveria apressar e deveria acertar na escolha do seu treinador, porque tem errado muito. Tem errado muito. Mas a questão do São Paulo também é mais política também, né? Tem que acertar ali, nem todo mundo fala uma língua, enfim, é uma questão também de política. Mas alguns nomes do São Paulo já estão aí sendo ventilados. Questão política, Claudinho, todo time tem, viu? Todos. Uns mais, exceção, outros menos. Influência tem. Mas não tenha dúvida de que todo time tem suas picuinhas, sua situação que está rachada, um que é de situação que não concorda tanto com o que o presidente está fazendo, uma oposição chata. Isso aí é comum a todos os clubes. Exatamente. No São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians parece que é bem enraizado também, mas no interior do Brasil a coisa acontece. Mas falando dos técnicos do São Paulo, essa rodada que passou, 2 treinadores já caíram. Silas do Grêmio, Grêmio desastroso, o Grêmio é um péssimo time agora, e o Estevão Soares, que não perdeu nenhuma, mas caiu no Ceará. E dizem que o São Paulo não quer o Silas. E também estão se cogitando o Luxemburgo também, que está mal no Atlético Mineiro. Não acredito. Aliás, o Luxemburgo é uma epopeia, né? O Luxemburgo ele monta um time do jeito dele, mas o time sai pior que ele às vezes. Olha, a gente falou no começo aí dessa edição em dinamismo do futebol, o quanto o futebol está dinâmico. Você reparava, seguramente você se lembra que no início do confronto da Copa do Brasil contra o Santos, o Grêmio era tido e havido como um time que tinha um treinador que estava revolucionando o futebol brasileiro taticamente. Hoje? Olha onde foi parar o Silas. O Ceará vinha bem com o PC Guzmão, que é contestadíssimo. Assumiu lá o Estevão Soares, desandou a maionese. E o Vasco, não perdeu, mas também não ganhou. O Vasco está indo... Está subindo. Qual outro caso que você disse aí, que também tem uma ilustração para fazer nessa coisa? Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Quem poderia imaginar, em sã consciência, acompanhando o futebol, que o Vanderlei Luxemburgo seria o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Ele que é o maior ganhador do Campeonato de pontos corridos. Eu assisti o jogo, eu assisti o jogo do Galo, péssimo jogo, Fernando. O time não tem liga aqui em Palmeiras, é um time que joga pro ataque, está perdendo de 3-4-0, joga no ataque, não tem uma racionalidade tática. E o Luxemburgo, querendo ou não, ele tem uma vontadezinha de treinar o São Paulo, mas o São Paulo não quer ele. O Luxemburgo, ele adora aquele, na brincadeira que tem no futebol, né? Ele adora dizer assim, eu ganhei
nós empatamos, eles perderam. Exatamente. Ele acaba de fazer isso no Atlético, ao dizer que o time não tinha fome, recriminar os jogadores, daqui a pouco ele está ficando bravo com ele lá pelos lados lá de Minas Gerais. Eu já acredito que o Luxemburgo, se perder mais uma, perder para o Grêmio Prudente quarta-feira, o time já cai. Fernandão, obrigado mais uma vez por estar conosco aí. Um abraço, foi um prazer mais uma vez. Hoje, então, a gente sempre aqui levando a você os comentários esportivos e também futebolísticos, sempre contando, claro, com a sua participação e a sua sugestão. De repente, você pode estar aqui conosco no Flow Esportes, comentando, tendo em vista a sua participação no nosso portal e também no YouTube. Um grande abraço, até mais.